Uma galera aqui já dando boa noite. Antônio Soares, Ana Greco, Carlos Melo, já dando boa noite para a gente aqui. Boa noite para todos vocês também. Boa noite. Vamos iniciar a nossa live agora, Orlando? O que você acha? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar? É Sim. Isso aí, galera que acompanha a Scarfone TV, o Beto Scarfone aqui. Hoje, uma live no programa Making Off do Sucesso, falando bastante para vocês sobre um assunto que é extraordinário na atualidade. Que é o quê? Energia solar, cara. Energia solar aqui na região de Campinas, eu não conheço nenhum outro fornecedor que não seja exemplar, que não seja Reluso, que hoje, especificamente, vou estar conversando com Orlando Leite Júnior, tá? Para explicar um pouquinho para a gente dividiu, na realidade, e a gente vai estar batendo um papo sobre, cara, essa inovação que já tem há muitos anos, mas agora está fervendo, que é a energia solar. Orlando, primeiro eu queria falar para você muito obrigado aí em estar participando com a gente dessa live aí. Espero que você goste, né? Que você se divirta principalmente, que toda informação com diversão ela é mais captada do que aquela informação, né? Papum, né? E que você consiga aí explicar para a gente, para todos os nossos internautas aí que estão nos assistindo, muita coisa legal sobre energia solar. Então, eu queria pedir primeiramente para você aí fazer a sua apresentação, para quem não te conhece, passar a te conhecer. Orlando, a bola é tua aí, fica à vontade, cara. Cara, obrigado pela introdução. Depois dessa introdução aí, o que você espera de mim, cara? Que é isso, mano? Vamos com tudo. Não, mas antes de mais nada, é um prazer estar aqui, poder interagir com vocês. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Reluso, né? Para mim é uma honra estar representando a Reluso aqui nesse momento, né? E, com certeza, eu espero, e nós vamos interagir bastante para alinhar algumas informações de sistema solar, de energia solar, e também falar um pouco da Reluso, né, em si. Né? E depois também a gente vai desenvolver um conceito interessante, que talvez vocês já saibam, que é aquela historinha do tal do prosumidor. Conhece isso? Não conheço. Não é nenhum nome feio, não, cara. Eu achei que ia terminar a live já, bicho. Rapaz, olha aí, ó. Vamos lá, então. Orlando, vamos começar a nossa entrevista aí com o tema, né, que é a funcionalidade aí do sistema, né? Quais são as fontes mais conhecidas responsáveis pela geração de eletricidade? Historicamente, né, no Brasil, a gente sempre ouviu falar, e ainda é um fato, porque corresponde a 60% da nossa matriz energética, que é a fonte hídrica, né? A geração através das hidroelétricas, né? E o Brasil tem uma tecnologia bastante desenvolvida, ainda possui uma das maiores hidroelétricas do mundo, que é a Itaipu, binacional, né? Então, ele também é uma fonte de energia renovável, né? E também, falando de fontes de energias que são renováveis, a gente pode citar, por exemplo, a eólica, né, que muito se escuta hoje, e também a própria energia solar fotovoltaica, né? E essas seriam as mais conhecidas como fontes renováveis. E aí a gente pode partir para as que não são renováveis. Termoelétrica, por exemplo, né? A própria usina nuclear, né? Geradores a partir de combustíveis fósseis, né? Gás natural, petróleo, né? Óleo pesado e tudo mais. Então, essas seriam as mais conhecidas, né? Está se falando muito em hidrogênio verde, né? Que é uma das fontes que eles estão apostando bastante para o futuro, né? Mas ainda é uma fase de estudo aqui, principalmente aqui no Brasil.
Legal, Orlando. Agora me explica uma coisinha, né? Uma coisa muito, que é maluca, né, cara? Que a gente via isso em filmes futurísticos, né? Sim. Como que funciona? Como é que você consegue captar energia através do sol, cara? Explica um pouquinho como é que funciona a funcionalidade disso tudo, né? Bom, a gente sabe que alguma coisa queima muito forte lá no Sol, né? Que basicamente são fusões que existem no núcleo do Sol, né? Ele queima a temperaturas altíssimas, ele está a milhões de quilômetros da Terra, e essa luz, né? Ela chega e caminha até o nosso planeta, né? E chega em várias formas de onda, que é o que a gente chama, né? E o que acontece? A menor partícula de energia dessas ondas é o fóton, né? É uma coisa bem interessante, porque esse fenômeno de geração de energia a partir da luz do Sol, ela foi estudada já há quase 200 anos, né? Eles observaram que esses fótons, né, são capazes de fazer os elétrons se libertarem em determinados materiais, né? São normalmente materiais semicondutores. Isso já foi estudado há quase 200 anos, né? E aí, eles organizaram esse material de tal forma a transformar numa pequena célula, que seria uma célula fotovoltaica. Por isso que vem o nome, né? A gente fala energia solar. Energia solar pode ser um outro tipo de fonte de energia também, né? Mas aí a energia solar fotovoltaica é aquela onde há a transformação da energia da luz do sol em eletricidade, né? Então, foi feita uma célula em formato quadrado, normalmente, que é o que se vê nas placas solares, e essas células são as responsáveis, porque são muito bem, um material muito bem agrupado, com um semicondutor e com os contatos, e essa célula é capaz de gerar eletricidade. É uma coisa curiosa, né, que eu não sei, eu gostaria de saber. Além da eletricidade, o Sol ele fornece algum outro tipo de energia? Essa pergunta é bem interessante, Beto, porque é o seguinte, é muito comum, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, né, a gente olha aquelas placas e olha no telhado, é uma energia solar, é uma placa de energia solar fotovoltaica. Mas, o que chegou primeiro, que já é muito utilizado, é o aquecimento da água através da luz do sol, né? Então, isso é utilizado em residências, piscinas, principalmente, até mesmo contribuindo, né, para que se pague menos, né, que se reduza o consumo do chuveiro, por exemplo, né? Isso é muito difundido. Porém, esse é um tipo de energia que ocorre uma transformação natural, luz em calor. Pode-se fazer também a transformação da luz do sol em calor e esse calor gerar movimento e energia de uma outra forma, tá? Mas o que é mais racional, né, e tem uma eficiência muito maior, sem dúvida nenhuma, é a energia solar fotovoltaica, uma transformação direta. Legal. E deixa, antes de fazer uma outra pergunta para você aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o Noraí Salviano dos Reis Júnior dando boa noite também, e o Carlos Melo aqui. Estamos aqui com 10 pessoas nos assistindo aqui. Agora me explica um pouquinho, tá? Legal, já entendi como que todo esse conceito da energia solar, mas pensando em uma residência, em um estabelecimento comercial, uma indústria, como que funciona para a gente poder, de repente, estar inserindo esse projeto todo? Bom, até chegar nessa aplicação, que é a aplicação que ela é acessível a nós, pobres mortais, né, vamos assim dizer. É claro que se utilizou isso inicialmente em projetos especiais, em naves e satélites, né, porque o custo era muito alto também, né. E aí, com o passar do tempo, foi viabilizado
a utilização destas células em painéis, né? Para quê? Aplicação doméstica, aplicação industrial, centros comerciais, por exemplo. E essas células, elas foram agrupadas em painéis, né? Para dar até uma sustentação mecânica, né? Para de tal forma que esses painéis pudessem ser alojados, agrupados em áreas onde tivesse principalmente radiação solar. Por quê? Para haver geração de eletricidade, há necessidade de haver o quê? Radiação solar, né? Ao contrário, por exemplo, da geração eólica, a geração eólica, ela também é muito difundida, porém, ela necessita de vento constante, né? Normalmente, os geradores eólicos, eles são montados em regiões costeiras e também o horário que mais venta, e que o vento tem maior predominância, é à noite, né? Porém, a energia solar fotovoltaica, para que você tenha geração de eletricidade, você precisa ter sol, né? Então, em qualquer lugar que você tenha radiação solar incidente, você tem a possibilidade de gerar eletricidade. E qual é o tipo de energia que é gerada por essas placas? Interessante, a geração de eletricidade, a gente conhece, por exemplo, gerador, né? Gerador, alternador do carro gera eletricidade, bateria, pilha, né? O interessante é que a placa solar, ela gera, uma transformação direta e ela entrega corrente contínua, né? Assim como a gente pode fazer até uma analogia de uma placa solar com pilha, de uma bateria usada em lanterna, né? Ao contrário de um alternador. O alternador ele não vai te entregar diretamente uma corrente contínua, né? Então, você tem um processo para que ele saia corrente contínua, um gerador da mesma forma, né? Então, é uma forma simples de você gerar energia, né? E essa energia é na forma de corrente contínua. E, normalmente, quando a gente olha as aplicações de placas solares fotovoltaicas, elas são agrupadas, né, de tal forma que elas constituam como se fosse um banco de pilhas, né, um banco de baterias, né? E isso vai entregar uma energia, né, para o sistema, e essa energia vai ser devidamente transformada, né, em corrente alternada também. E vem cá, o que é necessário? Que tipo de componentes a gente precisa ter para poder o que ocorre? Esse processo todo? A gente, nas nossas residências e aplicações da maioria dos eletrodomésticos e aparelhos que a gente dispõe, que a gente conhece, a gente utiliza a corrente alternada, né? Então, a gente conhece corrente alternada 110, 220, 380, tudo alternado, né? Corrente contínua se aplica em determinados circuitos, se aplica em determinadas aplicações, né? Mas, na prática, quando você precisa de potência, quando você precisa de fazer algum equipamento funcionar, com motores, com dispositivos, uma televisão, por exemplo, um liquidificador, né? Vai precisar de corrente alternada. E como é que é feito isso? A corrente contínua, ela é gerada pelas placas, né? E ela os painéis são devidamente agrupados, né? Formando circuitos, né? Quando, por exemplo, talvez, não sei se você se lembra, quando a gente tinha aquelas lanternas, né, em que a gente ficava colocando as baterias uma atrás das outras, é mais ou menos isso que ocorre num telhado, né? Os painéis são dispostos e são ligados de tal forma que eles constituam um circuito, né? E aí, esse circuito, essa corrente contínua vem lá de cima do telhado e vai para um dispositivo que se chama inversor, né? Esse tipo de montagem é chamado de inversor string, né? Inversor de um conjunto de placas, né? Então, toda a transformação de corrente contínua em corrente alternada, ela é feita por um dispositivo que se chama inversor, né?
ele vai transformar CC em AC. E existe também uma outra situação, né, em que você pode ter o próprio inversor próximo à placa, né, no telhado, ou onde a placa está montada. Esse tipo de montagem é chamado de montagem com microinversor. Né? Qual é a vantagem de um microinversor? Ele já transforma no local a corrente contínua em corrente alternada. Né? Ele já leva toda a fiação do telhado, já vem em corrente alternada. Né? Ele permite também um controle melhor e uma eficiência maior, né, do sistema. Qual a vantagem de um e a vantagem de outro? Bom, a aplicação com microinversor, ela é utilizada e pode ser utilizada, do ponto de vista de custo, né, ela é mais viável, em situações, aplicações ou montagens menores, né, ou mesmo quando você tem montagens que exijam vários painéis, com telhados regulares, telhados que possam ficar numa parte na sombra, ou tenha menos radiação e a outra tenha mais radiação. Ele faz com que toda a geração do sistema fique mais homogênea e praticamente você reduz as perdas. Né? Uma aplicação com um inversor, qual é a vantagem? Realmente é o custo, né? Quando você tem uma quantidade grande de painéis, é mais viável você utilizar um único inversor. Até mesmo em usinas, né? A gente vê muito essas fotos de usinas com centenas, milhares aí de painéis, né? Normalmente as montagens são feitas com inversores string, né? Inversores grandes. Né? Orlando, existem sistemas de energia solar variados? Ou é um só? Quantos sistemas existem? É importante essa pergunta, porque como é que a gente pode fazer, né, essa montagem do sistema de energia solar fotovoltaico num local? Quando surgiu aí a aplicação de energia solar fotovoltaica, eles colocavam uma placa solar na radiação do sol, né, e transformava, e já ligava isso numa bateria, né, para utilizar em corrente contínua. Aí depois utilizava um inversor diretamente, né, para alimentar um dispositivo de corrente alternada. E aí esse dispositivo, que foi logo no começo, foi o dispositivo, eles chamam de off-grid, né, totalmente independente. Isso ocorre até hoje. Esse off-grid você pode ter numa residência um sistema em que você tenha uma geração independente, uma geração para o teu estabelecimento, né, atrelado a um banco de baterias. Né, isso ainda existe. Né. O que ocorre é que, para sistemas grandes, você vai precisar de baterias maiores, né, e ainda o custo das baterias é alto, porém, tende a baixar de uma maneira um pouco mais rápida do que a gente pensa, né. O grande boom no mercado de energia solar fotovoltaica vão ser as baterias, a utilização das baterias que vai permitir que os domicílios, as residências, os estabelecimentos fiquem independentes, mas isso vai demorar algum tempo ainda, né? Menos do que se pensa, mas vai demorar. E por questões de custo também, as baterias são caras. Então, eu falei de off-grid, que é aquele sistema independente, e tem um sistema que é o que se utiliza na prática aqui, na grande maioria das instalações, é o sistema que eles chamam de on-grid. Esse sistema on-grid, ele utiliza, ou ele trabalha sempre conectado à rede da concessionária. Né? Então, a energia em corrente contínua vem da placa, né, do telhado, passa pelo inversor, e o inversor, ele se conecta ao sistema da concessionária. Tá? Há uma comunicação constante, de tal forma que, se o teu sistema, ou o sistema de uma casa, de um estabelecimento, está gerando bastante energia, né, e você está consumindo pouca energia, menos do que está sendo gerado, ele está jogando o excedente
para a concessionária ou para a linha de distribuição, né? Isso é chamado de geração distribuída, né? Porque você tem sempre ali você distribui parte da sua energia com o sistema, né? Na verdade, aí você imagina que o sistema é como se fosse uma bateria virtual, né? Ou seja, você está jogando energia lá e pode utilizar esse excedente, né, de volta. Você tem até 5 anos para utilizar esse excedente, né? Até 5 anos. Então, isso é chamado on-grid, que está preso ao sistema. E tem uma outra possibilidade, que é a terceira, que é o sistema híbrido, né? Que é a possibilidade de você ter um banco de baterias no inversor, e o inversor, ele está sempre conectado na rede, né? Se houver qualquer falha na rede, você tem o banco de baterias, né? Que sustenta, em parte, aí, o seu consumo, ou totalmente o seu consumo também, né? Bom, interessante que um questionamento comum, né? E até uma ideia que a gente tem, se eu tenho um sistema on-grid, se eu tenho placas e estou gerando a minha energia elétrica no meu estabelecimento, eu estou protegido, né? Então, eu estou independente. Não é bem assim, né? Por que não é bem assim? É porque se você está mandando energia para a linha de transmissão, se houver um blackout, ou se terminar a alimentação da concessionária no seu domicílio, né, imediatamente o inversor vai cortar a geração do seu estabelecimento. Né? Então, isso... Então, tem a relação, quer dizer, não é porque eu tenho as placas na minha casa que eu estou tranquilo também. Não, o que acontece é o seguinte, imagina que você tem um operador, né, na rua, ele está lá fazendo uma operação, ele teve que cortar a alimentação daquele bairro, daquela área, né? E se tem um sistema solar gerando, esse sistema está injetando energia elétrica, né? E pode até causar um problema de saúde, um problema sério aí no operador, né? Então, por segurança, o inversor, ele corta a geração também. Então, você vai ficar sem energia elétrica. É ruim, porém, você tem créditos e você está se beneficiando da tua autogeração, né? Vamos assim dizer. Em cima desse raciocínio de créditos aí, a gente consegue, de repente, zerar essa conta a ser paga? Chega a esse tipo de... Você pode ter um sistema dimensionado de tal forma em que você consiga, a gente usa um termo, né, cobrir toda a sua demanda, né? Ou seja, ele é um sistema dimensionado para cobrir sua demanda. Porém, o que acontece? A concessionária, né, ela vai te cobrar o valor mínimo, né, que é o valor mínimo da sua conta. Isso varia como? Se você tem uma alimentação monofásica, 30 kWh, bifásica, 50 kWh, né, e trifásica, 100 kWh. Então, isso é o que você vai pagar pelo mínimo, vamos assim dizer, tá? Se você está gerando um excedente, porém você está consumindo uma parte da concessionária e esse consumo é acima do mínimo, você vai pagar o que você está consumindo, né? Também. E muito se fala hoje, né, dessa questão, né, de ter muito ruído no mercado aí, os parlamentares discutindo como é que se pode haver uma alteração da cobrança em cima dos créditos, né? Porque é mais ou menos assim, né? Você gerou 100 a mais, 100 de crédito, e depois você vai recuperar esse 100 de crédito, né? O que ocorre é que estão discutindo, mas, peraí, a distribuidora ela também o sistema está funcionando porque a distribuidora também está possibilitando através de toda a infraestrutura, né? Isso hoje em dia, está tendo muito mais ruído do que decisão, né?
O próprio presidente Bolsonaro, ele já se mostrou favorável a uma eventual taxação, entre aspas. O que seria essa taxação? É devolver menos do que você se creditou. Mas, mesmo assim, o pessoal que está trabalhando em todo esse sistema, os profissionais que estão trabalhando com essas, dando suporte aos parlamentares, eles estão bem otimistas pelo fato de que, se houver uma eventual taxação, mesmo assim, os ganhos vão ser muito significativos para aqueles que têm sistema solar. E aí estão até discutindo o seguinte, né? Se ele instalou o sistema solar agora, quando que vai cobrar? Isso pode ser que seja cobrado mais para frente. Então, a forma de cobrança, ela vai ser discutida. Ainda não está batido o martelo, né? E tem também são duas vertentes, uma da ANEEL, que é um projeto de lei 486, e tem também um marco geral que está sendo discutido pelo Senado, né? E o marco geral ele seria preponderante, né, em cima das decisões, né? Mas o que está sendo feito, mobilizado, é um pensamento positivo, no sentido de favorecer o uso de uma energia renovável, como é a energia solar. Extraordinário. A concessionária, ela não gosta muito dessa ideia de repartir, ou para ela é proveitoso também. O que você acredita? Não, na verdade, acontece, isso é uma questão, né? Imagina que o sistema on-grid, que é muito utilizado, você está utilizando a concessionária, né? Então, ela vem com o argumento de que, mas imagina se todo mundo amanhã utilizar sistema solar, né? E como é que vai fazer a infraestrutura, né? Em grandes países, por exemplo, existe uma geração tão grande nos países mais desenvolvidos, a Alemanha, por exemplo, se em determinados horários do dia você tem uma geração tão grande, né, que se todo mundo for injetar energia no sistema, vai dar um colapso, entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente não está muito longe disso, mas tem que se discutir, principalmente quando chegar nessa situação, o que vai acontecer, né? Que aí vai ter que ter uma regulamentação, né? A gente ainda carece um pouco de regulamentação. O certo é, o nosso país precisa, e muito, de uma fonte de energia sustentável, renovável, né? E a um prazo muito curto. Nós estamos saindo agora, praticamente do verão, com os níveis de reservatório a 35% aqui no Sudeste. Então, já estão dizendo que nós estamos num risco iminente de ter apagão. Uma forma de você minimizar isso e ajudar o sistema entre aspas, né? Desculpa. É você usar uma energia que você possa instalar rapidamente, né, e de forma sustentável, que é a energia solar, sem dúvida nenhuma. Muito interessante. Orlando, antes da gente entrar no segundo tema, deixa eu ver aqui as pessoas que estão interagindo com a gente. Aqui, ó, Wagner Basso mandou boa noite, Antônio Soares, boa noite, Celso Elias Rocha, boa noite. Aqui, a Ana Greco. Orlando, para uma residência, o serviço demora para ser instalado? Olha, o que a Reluso, nas nossas propostas, a gente costuma sempre dar um prazo de entrega do material que coincide, na verdade, com a própria instalação. Então, respondendo de uma forma mais precisa, claro, depende da complexidade da instalação, tá? Mas aí, falando entre 45 dias ou 60 dias, é um prazo que a gente dá, mas é o prazo que o sistema, muito provavelmente, vai estar sendo instalado. Já funcional. Exatamente. Está sendo exatamente funcional. Correto. E também tem a seguinte situação, né? A Reluso, o trabalho da Reluso forte, no sentido de dar um suporte a toda a documentação necessária para dar entrada na CPFL ou na concessionária, né? Para que as concessionárias saibam, olha, determinado consumidor, né? Aí eu vou chamar de prosumidor, né? Porque ele vai produzir, vai consumir,
né? Essa é a definição de prosumidor. Né? Então, determinado cliente, ele vai instalar. Então, a gente vai dar entrada com essa documentação, logo em seguida chega o material, fazemos a instalação, a própria Reluso já comunica a concessionária, né? Ou seja, o cliente, ele não precisa se preocupar com essa toda a documentação e a burocracia. Isso a gente mesmo faz para o próprio cliente, além de todo o trabalho que a gente faz de projeto e instalação. Legal. A Ruth Sobral entrou aqui também dando boa noite aqui. Boa noite. Existe a possibilidade da concessionária vetar? Não, né? Ela não tem esse direito. Praticamente todos os estados eles estão trabalhando e aceitando a opção de autogeração através de energia solar fotovoltaica, né? O que pode acontecer é que existem algumas situações, por exemplo, você pode ter um determinado, uma casa com um padrão antigo, né, de painel, até de poste, né, e aí pode ser que a concessionária, ela chegue e fala, não, peraí, antes de fazer essa instalação, tem que verificar isso, né, e é feita uma correção, né, para o padrão atual, né. Dificilmente a concessionária vai vetar, a menos que ocorra algum problema, por exemplo, você pode ter algum problema de documentação, né, isso pode emperrar o processo, mas não vetar de uma maneira geral. Entendi, legal. Bom, vamos para o segundo tema, que eu acho que é o principal, né, cara, que todo mundo quer, Sim. É o bolso, né? O bolso sempre prevalece, né? Quais são os ganhos que a pessoa tem ao adquirir aí o sistema solar? Olha, você já respondeu, né? O principal deles é a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Você pagar menos pela conta de luz, sem dúvida nenhuma, né? Agora, veja bem, há clientes que buscam não só isso, ou principalmente a sustentabilidade, né? Há clientes que são empolgados com sustentabilidade. Então, eles, tudo bem, vai custar caro, mas eu quero porque eu quero, tenho uma mente, uma ideologia de trabalhar com sustentabilidade, principalmente cliente corporativo, né? Você vê a ideia de sustentabilidade nasceu nas empresas, e principalmente com os fornecedores, depois passou para os processos produtivos, e agora também está na distribuição. Você tem empresas que hoje já estão trabalhando com carros elétricos, né? Então, esse conceito de sustentabilidade seria buscado também com o sistema de energia solar fotovoltaica. Ontem eu recebi dois modelos de contas, né? Até o Antônio, um abraço para o Antônio aqui que tá nos assistindo aqui, enviou para mim. É gritante a diferença, né? De uma conta residencial, que é que ele mandou para mim para poder dar uma olhada. Para uma empresa, para uma indústria, deve ser um absurdo de economia, né? Então, a adesão está sendo grande, cara. Sim, está sendo grande. Sim, por empresas também, né? O que ocorre, a tua observação foi bem interessante, né? Mesmo, porque a gente faz um dimensionamento, a Reluso faz um dimensionamento a partir de uma verificação do cliente, a gente verifica condições de telhado, que é muito importante, né? A área do telhado, né? E o que vai determinar a quantidade de placas, né? É o quanto ele consome e, principalmente, o que ele busca, né? Há clientes que querem um sistema solar só para suprir a demanda dele. Há clientes que querem um sistema de energia solar instalado para gerar a energia para o próprio local e também aproveitar o excesso em alto consumo remoto, que eles chamam, em outra localidade que esteja sobre a mesma área da distribuidora e cujas contas estejam sobre o mesma titularidade. Isso pode ser feito também, tá? Há situações
em que você não tem área de telhado, eu estou usando aqui o termo telhado, ou o local telhado, porque é onde, na grande maioria das vezes, se faz, né, para os clientes domiciliares, né? Mas você pode também ter um sistema em que você faz em área rural, por exemplo, área externa. Em telhado, às vezes, você não tem uma área tão grande, você não tem um outro local para instalar. E, então, você não consegue cobrir toda a carga, né? Então, vamos supor que a demanda dele fosse 1.000 kWh mês, e você tem um sistema de 500 kWh mês. Mesmo assim, ele vai ter vantagem. Por quê? Imagina a inflação energética hoje, que é muito alta, né? Que isso é uma das vantagens de um sistema solar, né? A inflação energética hoje, ela está aí, ela é muito mais alta, por quê? Por causa da ligação das termoelétricas, né? Os reservatórios baixos, que é o que vai acontecer aqui, estão prevendo aí um aumento grande e substancial para a energia elétrica esse ano, né? Então, mesmo não cobrindo toda a demanda do cliente, é interessante, né? Por quê? Porque uma parcela somente da conta de luz dele vai estar sujeita à aplicação da inflação energética. A outra parcela, ele pode fazer um financiamento e pagar de uma maneira, de uma prestação constante que não vai subir, entendeu? Se ele não pagar de uma outra forma. Não vai ter a possibilidade de ter o aumento, o chamado aumento, que é o que assusta todo mundo, o bolso de todo mundo. Exato. Exatamente. Aqui, ó, e, na verdade... uma pergunta aqui, Oi? Pode complementar. Pode. Não, só complementando aí, né? Os atributos, né, do sistema solar, né? Um dos pontos fortes é o seguinte: a pessoa que investe, o prosumidor, ele está investindo num patrimônio, né? Ele não está investindo num bem que é durável, né? Então, se alguém resolve comprar um carro zero, ele vai te retirar da concessionária, ele já desvalorizou, né? Um sistema solar fotovoltaico, não. Você tem um retorno garantido, né? Se você comparar com a inflação energética e pelo investimento que você faz, certo? A gente estima sempre um tempo aí de 25 anos, né? Mas 25 anos é um prazo padrão que a gente usa para a durabilidade dos painéis. Eles podem hoje até durar mais do que isso e vão continuar gerando. Então, ao longo da vida útil, ao longo do tempo em que o sistema está gerando, ele vai dar um retorno financeiro para quem investir, seguramente. Orlando, aproveitando esse gancho, a gente, vamos lá, pelo que eu entendi é o seguinte, eu quero colocar o sistema solar, eu vou ter que pagar essas placas para vocês, esse valor vai ser, de repente, eu vou pagar em vezes, né, distribuído valores mensais, etc. e tal, e vou ter que pagar o que eu vou, com a concessionária, eu vou ter que estar pagando, por enquanto, lógico, né? O valor que eu vou estar consumindo, que é o mínimo dela, né? Vai depender de como vai ser o consumo. Cada mês é um consumo diferente. No inverno, por exemplo, eu tomo banho menos, então eu gasto energia menos com o chuveiro. Estou brincando, tomo banho normal. Orlando, eu moro numa residência que não é minha, né? Eu alugo ela. Aí eu resolvo colocar esse sistema solar. E, sei lá, saio dessa residência. Como é que funciona isso? Eu consigo levar embora todo esse sistema? Você pode levar, inclusive a Reluz, ela faz esse trabalho, né? Porque, é que eu já disse, é um patrimônio, você está pagando por um bem, mas se você resolve mudar de endereço, você pode levar o sistema, né? Ou então, se é uma casa alugada, você pode negociar esse investimento com o próprio proprietário do estabelecimento. E também o que acontece, aproveitando essa tua questão, muita gente se esquece que pode ganhar dinheiro, né, com o sistema solar. Por quê? Porque ela pode usar um sistema para fazer uma geração para ela mesma e para terceiros, né?
Quer dizer, as pessoas desconhecem, né? Acho que é porque às vezes não sabem como que funciona, como é o funcionamento. Aliás, tem uma pergunta aqui do Armando Palermo, que é interessante aqui, ó. Muito legal, Armando. Ele está colocando a situação do seguinte, que ele está construindo uma casa de residencial. Tá. Existe a possibilidade de já fazer um planejamento do sistema, né? Antes de se habitar essa residência? Tem Sim. como, em cima da infraestrutura, como é que funciona isso daí? Espaço no telhado, o que será necessário para dentro da casa? Existe tudo isso daí? Sim. Veja, se ele está saindo de um local para ir para um outro local, ele já tem mais ou menos um padrão de consumo em função da quantidade de eletrodoméstico que ele tem, do consumo dele de eletricidade. Quando ele vai para um local novo, a gente já pode usar o padrão de consumo dele, né, como uma referência. Legal. Uma referência, certo? Isso para dimensionamento do sistema, né? Porém, a gente sabe que se ele vai para uma casa, provavelmente ele vai aumentar o consumo, isso tudo é conversado com o próprio cliente, até mesmo, tá, aproveitando esse tema, muitos consumidores ou prosumidores, né, eles alternam até o padrão de consumo, né, porque ele vê que está gerando bastante, ele pode até consumir um pouco mais, né, e por isso que a gente sempre entra em contato com o cliente e questiona qual é a referência que a gente vai usar, é o padrão de consumo, ou mesmo se ele quiser deixar uma reserva, né, a gente pode prever isso também, desde que a gente tenha área suficiente, é claro. Mas a instalação, nesse caso, é o melhor dos mundos, porque ele vai preparar um telhado, né, ou um local para receber as placas. Nesse caso, é interessante contatar a Reluso, até mesmo para a gente passar a informação de como as placas vão ser instaladas no telhado ou a melhor posição. Legal, perfeito, perfeito. Isso aí é uma coisa que é formidável até... Eu acredito que hoje a pessoa que está construindo já pensa nisso, né? Já fala, não, vou colocar energia solar porque é uma outra estrutura e outra. Uma coisa, até um comentário engraçado que, enquanto você estava falando aí, do quanto de consumo e tal, né? Que a minha infância foi a infância inteira escutando meus pais falando, desliga a luz, vai gastar, não vai ter dinheiro para pagar, que não sei o quê. Então, se eu estou conseguindo ter uma demanda grande de aquisição de energia, eu posso deixar a luz acesa, não é isso? É uma brincadeira, mas eu tenho a linha para consumir, não tem problema. Mas não é bem assim. Você sabe o que vai acontecer? Está tendo um conceito de que tudo vai ser elétrico, né? Até o carro vai ser elétrico. Então, a gente tem que pensar também que nós temos que ter fonte de energia até mesmo para alimentar os carros. Né? As pessoas não pensam nisso. Na realidade, a gente acaba pensando só quando está na nossa frente. A gente não se previne, não vê a coisa antes, né? Agora, vamos focar no que você estava falando, você até falou um pouquinho, mas vamos deixar mais forte nisso. Quais são os atrativos de se ter uma energia solar dentro da tua residência, do teu comércio, da tua indústria? Mas, como a gente falou, a redução do valor da conta de energia elétrica, sem dúvida nenhuma. A questão da sustentabilidade, você vai valorizar o teu imóvel, sem dúvida nenhuma. Né? Um retorno financeiro seguro, né? E questão da longevidade ou durabilidade do sistema, confiabilidade. Hoje, essas placas solares, elas são feitas em processos industriais com qualidade assegurada, né? Então, o defeito é 1, 2 por milhão, é muito difícil você ter um defeito numa placa dessa. O inversor também é muito confiável, tanto é que a garantia hoje das placas 10 anos, inversor 5 anos. Já tem fabricante para determinadas aplicações que já está estendendo o prazo de garantia até a usinas solares, por exemplo. Né? Então, são muito confiáveis.
né? E o detalhe também é a questão do eminente risco de apagão, né? Que a gente vai ter. Orlando, antes da gente de eu fazer a pergunta que todo mundo quer escutar, né, que é o valor disso, a gente sabe que a gente está instalando uma coisa que, para nós, a gente não tem um conhecimento muito grande, né? As pessoas que, de repente, são mais leigas no assunto. Então, a gente está instalando placas que vão fazer todo o esquema de gerar energia e que a gente tem que ter um cuidado. A gente imagina isso. O cuidado com essas placas tem que ser extraordinário. Aí eu falo para você, a minha casa ela está instalada num local onde tem muitas árvores, que de repente com uma chuva pode cair um galho. Como que é a durabilidade disso, os cuidados e principalmente a manutenção? Existe muita manutenção por causa de avarias? Esse é um dos atributos, né, da energia solar fotovoltaica, né? É o baixo custo de manutenção. Né? Então, o que pode exigir de manutenção um sistema desse? Uma limpeza, eventual limpeza, isso pode-se perceber, porque o cliente ou o consumidor, né, ele tem acesso constante a quanto o sistema está gerando. Se o sistema começar a gerar um pouco menos, é um indício de que tem um índice de poeira ali dentro, sujeira, entendeu? Então, isso é uma limpeza que pode ser feita com a própria água. A própria água da chuva, ela pode fazer uma autolimpeza do painel. Né? Mas, em tese, a manutenção é muito baixa. O custo de manutenção é muito baixo. Que esse é um dos atrativos, né, para uma instalação de sistema solar fotovoltaico. Bom, agora uma pergunta que a gente... Deixa eu ver se alguém já realizou mais alguma pergunta para a gente aqui, ó. O Carlos Melo perguntou aqui para você. Como seria a geração para terceiro se é titularidade diferente? Ó, legal essa pergunta dele, hein? Tem que ser de mesma titularidade, né? Você pode, por exemplo, quando eu falei, né, em negociação de energia, você pode ter uma mesma titularidade, mas você pode negociar isso, tá? Então, tem que ser de mesma titularidade. Entendi. A titularidade tem que ser a mesma. A mesma. Tá respondido, Carlos Melo. Agora vamos lá, Orlando. Uma pergunta que todos querem saber, que é a principal de tudo. E eu, principalmente, que eu pretendo colocar aqui, eu preciso saber quanto que eu tenho que começar a economizar no meu cofrinho. Quanto custa para se fazer tudo isso, cara? Para se instalar esses painéis e transformar a minha casa em energia solar? Eu diria que pelo retorno que você vai ter, é menos do que você pensa, né? Porque... Calma, peraí. Você é vendedor, explica melhor. Vendedor vai falar isso aí mesmo, explica melhor, tem que me convencer. Mas isso depende muito, né? Depende muito da instalação, né? Há telhados e telhados, mas de uma maneira geral é de fácil instalação, depende do kit que você vai montar. A gente trabalha com placas solares bem confiáveis, das melhores marcas possíveis. Os nossos kits também são kits validados para montagem, né? Então, tudo isso, diria para você que no passado, um sistema de energia solar fotovoltaica era muito mais caro do que é hoje, né? O preço abaixou bastante, né? O custo também abaixou bastante na origem, né? E basicamente, diria para você que é uma grande porcentagem da China, né? Apesar de vir da China, são processos confiáveis, são fabricantes idôneos, e com o passar do tempo, a concorrência foi aumentando. Novos distribuidores no Brasil foram estabelecidos, então todo um ambiente de concorrência foi benéfico para que os custos abaixassem, né, e o preço final para o consumidor, para o prosumidor também, né? Então, eu te dou uma ideia assim de custo ou de preço, depende muito da instalação, né? Mas eu diria para você que talvez menos que se paga por um automóvel, por exemplo, né? Muito menos.
Entendi. Agora, vamos lá, tem como a gente fazer de repente, uma simulação? Vamos lá. Hoje eu pago, na minha indústria, eu pago um valor mensal de energia, vamos chutar um número aí, vai, de, sei lá, R$ 1.000 por mês. Que deve ser muito mais, né? Mas vamos colocar um valor. R$ 1.000 por mês, né? A economia que eu vou ter, depois que eu tiver a energia solar, vai baixar, cara, para menos que a metade disso. Depende, né? Vai depender muito. Eu estou sendo leigo e estou chutando. O que eu vou pagar para reluzo, por exemplo, nessa instalação? Durante quanto tempo eu vou continuar pagando esses R$ 1.000 que está saindo no bolso, que... Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Que estaria saindo normalmente sem eu ter a energia solar. Tem uma ideia, mais ou menos, para dar? Isso depende muito do tamanho do sistema, tá? Te dar uma ideia agora de valores, eu posso te falar seguramente uma das formas de pagamento, você tem condições facilitadas de pagamento, você pode pagar também financiado, que hoje você tem acesso a financiamento de uma maneira mais fácil, né? Os juros ainda estão baixos, com certeza, e uma opção de parcelamento te garante uma previsibilidade que é o que você não tem pagando pela energia elétrica. Entendeu? Tá? Isso já é um diferencial. Exato. Você prevê quanto você vai pagar todo mês. Isso se você optar em fazer um financiamento, mesmo em vários anos, né? E mesmo assim você vai ter um retorno. Com certeza. Cara, Orlando, eu não sei se o pessoal aí tem mais alguma pergunta para falar, principalmente essa parte de custos aí, mas para a gente terminar aí, de repente, essa live aí, que, cara, já tem quase 1 hora aí de live. Eu falei tanto, hein? Não, mas, cara, para mim, principalmente que eu sou leigo no assunto, eu entendi perfeitamente tudo e consigo passar para as pessoas que me perguntarem. Né? Você foi perfeito mesmo. Agora me fala uma coisa, a gente vê que tem muitas empresas aí trabalhando aí com instalação, né? Oferecendo esse tipo de serviço que a Reluzo oferece. Né? O que você pode dizer da diferença da Reluzo para os concorrentes? Para me ganhar. Você tem que me ganhar agora, velho. Olha, obrigado por fazer essa pergunta. A Reluzo, né, ela teve a origem a partir de projetos, né, e projetos assinados, ou seja, o diretor nosso hoje, ele começou o trabalho dele nesse segmento assinando projeto, fazendo projetos, né, e quem assina projetos é um engenheiro, né, que tem CREA, que vai assumir toda a responsabilidade técnica pelo equipamento também, pela instalação, né? Então, a partir desse momento, você já vê que é um diferencial, ou seja, nós tivemos uma origem, né, baseada em técnica, em engenharia, né, em dimensionamento correto, né, e a partir daí, então, ele vislumbrou a ideia de treinar uma equipe, qualificar essa equipe, né? Hoje, por exemplo, não é qualquer um que pode subir num telhado para fazer uma instalação, né? Você tem que ter o profissional treinado por normas, a NR35 e NR10, né? Que são pertinentes tanto à instalação elétrica também quanto ao trabalho em altura. Então, você não pode trabalhar com pessoas que não tenham essa qualificação, né? Então, a Reluzo, ela começou com um expertise já técnico, um conhecimento, uma equipe já treinada e preparada para fazer a instalação, né? E também a gente faz um dimensionamento de um sistema. Hoje, a gente utiliza um software. Esse software, para você ter uma ideia, ele é utilizado em usinas, né? Ele é um software referência para projetos de usinas, né? Projeto de usina, você não pode perder percentuais pequenos, que você vai ter um resultado significativo
lá na frente. Então, você tem que usar softwares que consideram, por exemplo, o sombreamento, né, a posição, né, do estabelecimento, por causa da incidência da radiação. Tá? Você tem que ter um software que calcule, por exemplo, a área do telhado, as placas que vão ser utilizadas. Hoje, nós só utilizamos placas de fornecedores, são placas que são bem atualizadas com a tecnologia, né? No passado, você tinha placas com uma determinada potência, hoje você tem placas que já têm potências superiores. E a Reluso, ela trabalha sempre com um material já de fornecedores qualificados. Além disso, também, o nosso próprio dimensionamento não é feito, muitas vezes, à distância. A gente faz um dimensionamento baseado numa informação e a necessidade, por vezes, ver como é que vai ser feita essa instalação, né? Olha o telhado, vê como é que é feito, por quê? Vamos ver como é que essas placas vão ser montadas no telhado, que é importante. Todos os acessórios e componentes para a sustentação dessas placas, a gente utiliza de fornecedores já idôneos, né? São fornecedores que fornecem para essa aplicação, né? E a instalação, ela é feita pelos técnicos, né? É muito importante, porque o negócio é o seguinte, né? Imagina você que está quieto aí na sua casa, você tem a ideia de instalar um sistema solar, e aí vai a Reluso e bate na sua porta, e você começa a ter um relacionamento com a Reluso, e a instalação ela é feita, e aí você começa a ter dor de cabeça. O mínimo que um fornecedor tem que fazer, né, é te fazer uma instalação bem feita que não te traga problemas. Isso é o mínimo, né? O segundo ponto é ter um pós-venda que realmente dê retorno e vai atrás de uma reclamação ou de uma observação feita pelo cliente, né, pelo consumidor, né? E, principalmente, isso tudo quer dizer o quê? É atitude, né? É atitude em resolver o problema. Muitas vezes, é comum você ligar para empresas reclamando ou fazendo alguma observação e você não tem nenhuma atitude, né, favorável para você como um consumidor. Entendeu? Então, esses são os grandes diferenciais da própria Reluso, ou seja, é uma empresa que já nasceu com expertise e ela já tem, uma empresa que já tem mais de 1 megawatt instalado, né? Isso é 1 megawatt em quantidade total de projetos, né? Então, é uma quantidade bem grande, né, de projetos, com uma responsabilidade muito grande também. Pelo que você está falando aí, é extremamente confiável a gente ter a Reluso como a fornecedora de energia solar. Eu, particularmente, conheço bastante a Reluso já, e com total certeza aí, para todas as pessoas que nos assistiram hoje aí, vocês podem ter certeza absoluta que esse atendimento de venda aqui, que a gente está prestando muita atenção aí no representante da Reluso, que é o Orlando, tem em todos os momentos, a partir do momento que você entra em contato com a Reluso. Pode ter certeza absoluta, que é o que ele falou, na pré-venda, na venda, na instalação, no pós-venda, e principalmente na manutenção que tenha que ser realizada. Pode ter certeza que eu, Beto Scarfone, bato o meu martelo aqui, dizendo, é confiável mesmo. Orlando, eu queria primeiramente te agradecer, né, pela essa participação aí extraordinária. Manda um abraço para o meu amigo Antônio, que confiou aí na Scarfone TV, no meu trabalho aí de popularidade e conseguir popularizar a marca e o produto da Reluso aí. Convidar outros empresários aí, outros comerciantes que tenham vontade de entrar em contato comigo. A gente faz aí um trabalho extremamente direcionado para o que vocês estão querendo atingir, como foi feito aqui hoje com a Reluso, junto com esse grande cara que eu acho que... Antônio, vocês vão perder esse profissional aqui, porque do jeito que ele foi aqui, na frente da câmera,
vai virar locutor esportivo, vai virar Caramba, apresentador de TV, oh, alguma TV vai buscar esse cara, bicho, ó. Você cuida desse cara aqui, malandro, porque ele tem um vozeirão e uma apresentação perfeita. Orlando, fica à vontade, cara. Faz as suas considerações finais, manda abraço, beijo para mãe, pai, passarinho, mulher, filho. Fica à vontade, bicho. A bola é sua. Muito obrigado. Eu já iniciei esse momento aí, essa ocasião, agradecendo a própria Reluzo e enfatizo, né, toda a chance e a oportunidade que me deu de representá-los aqui. Quem sou eu para representar a Reluzo, né? Agradeço a você também pela atenção, né? E espero aí uma outra oportunidade poder colaborar com vocês. Estamos abertos aí a qualquer consulta, até essas respostas perguntas que eventualmente ficaram aí no chat e nós não respondemos aqui pelo tempo, né? A gente vai procurar retornar para vocês sem dúvida nenhuma. E continuem confiando na energia solar fotovoltaica, que se tornem todos prosumidores, né? É isso aí. Como é que é o nome da palavra? Felizes, prosumidor. E ainda felizes com a Reluzo, né? Bicho, é brincadeira, cara. Orlando também é cultura. Aprendi uma palavra agora que eu vou... Então, vamos lá. Eu posso usar essa palavra para outras coisas também. Eu vou começar a usar. É isso aí. É a fusão da produção com o consumo, né? Prosumidor. Orlando, obrigado você por essa participação. Eu queria falar para todo mundo que assistiu aqui ao vivo, né, que esta live ela vai ficar aqui na página do Making Off do Sucesso, vai ser compartilhada, vai ser editada, jogada no YouTube, vai ser jogada também na rede virtual da Reluzo, tá? A Scarfone TV só está sendo uma ferramenta para conseguir a popularidade disso tudo, mas todo mundo vai poder ver essa live em outros momentos, né, que de repente não viram agora no ao vivo. E aproveitando, para quem tiver interesse aqui da região de Campinas, né, em contatar a Reluzo, a gente tem aqui, já está no depoimento dessa live aqui, as redes sociais aqui da Reluzo, mas a gente pode deixar o teu WhatsApp, não podemos deixar o teu WhatsApp, Orlando? Para quem tiver interesse em contatar, né, entre em contato direto também com o Orlando. Eu vou deixar o WhatsApp dele no depoimento. Obrigado. Também, mas se você quiser falar, fala também, Orlando. Não, muito obrigado. Acho que tem aí, depois anotado aí, né? E, na medida do possível, claro, vamos atender a todos os questionamentos aí, necessidades que vocês tenham, sem dúvida. É isso aí, cara. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado aí. Making Off do Sucesso. Reluzo é sucesso. Orlando é sucesso. E vamos. Obrigado. Beleza, Orlando? Um abraço. Obrigado. A gente vai ficando por aí, cara. Tchau, tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Até mais. Obrigado.